a pressão popular sobre a PEC, que quer pôr fim à escala de trabalho, conhecida como 6-1, tem apresentado resultados no Legislativo. O número de parlamentares que assinaram a PEC pulou de 71 para 134. Aqui do Rio Grande do Norte, até agora, apenas os deputados Fernando Mineiro e Natália Bonavides assinaram. A deputada federal Érica Hilton acredita que ainda esta semana alcance o número mínimo de assinaturas necessárias para o processo transitar, que seria 171. Nos últimos dias, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho tomou conta da internet e um abaixo-assinado realizado na web já conta com 1.300.000 assinaturas. Além de propor o fim da escala de 6-1, a proposta da deputada também projeta a redução do número de horas trabalhadas na semana de um total atual de 46 para 36 horas. O objetivo, segundo ela, é viabilizar uma jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo com convenção coletiva de trabalho, segundo a proposição. Conforme ainda a deputada descreve no texto, a PEC reflete um movimento global em direção a modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades de mercado de trabalho e às demandas por melhor qualidade de vida dos trabalhadores e dos seus familiares. O contrassenso disso aí, o primeiro, Luiz Henrique, é que os deputados que estão votando favorável aí, botando sua assinatura, só trabalharam até agora, este ano, 67 dias. Muitos chegam lá, que assinaram o documento. Fazem, teoricamente, um 3x4, da PEC de Érica Hilton, chegam lá na terça e voltam na quinta. Com passagem pagas, com moradia pagas por você. Esses senhores não falam em jornada de trabalho, mas assinam a PEC de Érica Hilton. Esses senhores que assinaram a PEC de Érica Hilton, até agora pela transitar, eles não falam em corte de custo. Mineiro e Natália mesmo não vêm falando em corte de custo do Legislativo. Mas fala em adentrar dentro das empresas, fala em regulamentar o mercado de trabalho, quando a gente já tem os sindicatos, quando tem o Ministério do Trabalho, tem as convenções coletivas. Que o trabalhador brasileiro precisa de melhorias, eu acho que nenhuma pessoa nesse país grande, de tamanho global, é capaz de dizer nada contra isso. Precisamos, em 99% das vezes, o trabalhador de melhores condições de trabalho, de melhores remunerações, de melhor estrutura, de acompanhamento psicológico. Tudo isso ninguém tem dúvida em afirmar. Agora, de uma hora para outra, para fazer lacração pública, para ficar benzinho na foto, sem saber quanto custa essa brincadeira, sem saber a segurança jurídica e insegurança jurídica que isso vai causar, a quantidade de inviabilizações na economia que isso pode trazer, botar a goela abaixo uma PEC para aparecer bem na foto, isso é populismo barato. E o problema do nosso parlamento hoje é esse. É legislar no bolso alheio. Antes de legislar no bolso alheio, corte na própria carne. Para depois ter um mínimo de autoridade de falar, de trabalhar. Isso é uma esculhambação. Você veja só que a própria atualização do salário mínimo pela inflação está causando um rombo gigante nos cofres do Brasil. A própria atualização pela inflação, que é o mínimo que o trabalhador pode ter, o mínimo. Temos aqui um dos piores salários mínimos desse planeta. Mas o que é que falam para melhorar o salário do trabalhador? Devia ser a primeira questão. Devia ser o que ser enfrentado primeiramente. Mas diminuir a jornada de trabalho. Trabalhar só 4 dias e 3 não. Sinceramente, eu estou cansado desse tipo de lacração. Espero que os parlamentares tenham coragem. Não fique com medo de enfrentar a pressão pública e assinando sem ter profundidade ou saber o que isso vai causar na economia brasileira. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Bruno trouxe de forma muito correta que há uma dificuldade em discutir uma questão básica, que é o salário. O salário mínimo, que temos um dos mais baixos dentre os países, não vou dizer entre os países emergentes, mas entre os países com relevância econômica, nós temos um dos mais baixos. A média salarial.
Então, se o salário, que é o que remunera o trabalho e o tempo do trabalhador, não consegue ser um viés de recompensa, todos os outros vão ser considerados vai ser considerado pouco, irrelevante, enfim. Então, como e em que momento haverá uma discussão em que o trabalhador seja a prioridade? Nunca. Por uma razão muito óbvia. Há uma concentração óbvia dos meios de produção. Bruno muitas vezes faz críticas em relação à questão da luta de classes, da guerra de classes. Esse momento é um claro episódio da disputa de classes, onde o lucro, ou o grande lucro, ou o maior lucro, acaba ameaçado de alguma maneira por uma tentativa de tentar equilibrar um pouco as coisas. Uma jornada de 6-1 não permite sequer que o indivíduo consiga ir, por exemplo, ao médico, dar atenção ao filho ou à filha, consiga fazer qualquer outra atividade de lazer. É inviável para um ser humano viver para trabalhar. E quando fala dessa escala de 6-1, é importante dizer o seguinte: ela não alcança todo o grupo de trabalhadores do país. Luiz pontuou aqui em off, por exemplo, que a média de trabalho no país é de 39 anos, não é isso, Luiz? 39 horas. Perdão, 39 horas, anos não, horas. A média seria essa. Então, primeiro, não vai alcançar absolutamente todo mundo. Vai alcançar grupos específicos de setores específicos. Segundo, a assinatura na PEC não diz que vai ser aprovado de imediato. Quando você assina uma PEC e ela chega ao número de 171 assinaturas, vai dar autorização para se iniciar a tramitação e a discussão mais profunda dentro das comissões, por via de audiência pública, porque no caso de PEC é obrigatório. Inclusive as instituições, os grupos econômicos, as empresas, as representações podem participar e discutir, mas sempre que a gente fala em qualquer tipo de benefício para o trabalhador que vai tirar de um lado, há essa grita. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Manchete do jornal O Globo, do dia 26 de abril de 1962. A manchete é a seguinte: considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. A lógica é absolutamente a mesma. O Brasil não quebrou. O Brasil chegou, inclusive, a ser a 5ª economia do mundo pagando o 13º salário. Vou citar um outro exemplo. A gente tem aqui um número de países que passaram a instituir ou a discutir ou a experienciar ações do tipo. Reino Unido mostrou, por exemplo, que a redução da jornada de trabalho não só não diminuiu a produtividade, como reduziu o número de saída de funcionários das empresas em 57%. A Islândia adotou a semana de 4 dias. A Bélgica, recentemente, adotou a semana de 4 dias. Os Emirados Árabes também. O Japão está testando o modelo. O que eu estou dizendo aqui não é para justificar, por exemplo, a 4-3. Porque a própria Erika Hilton, em entrevista, ela disse que isso é passível de discussão. E é justo. Porque tem, sim, impacto na economia de curto prazo. Então, isso precisaria passar por uma transição relativamente longa para você fazer essa adoção. De repente, testar de forma piloto em setores específicos da economia. Mas isso precisa ser discutido. O problema é que quem é contra, de imediato, não quer permitir sequer a discussão. Por que discutir a melhoria da condição de vida do trabalhador não cabe dentro do Congresso Nacional? Por que a pressão popular em situações como essa não deve ser feita sobre os parlamentares quando vai beneficiar o trabalhador? Meu incômodo é que quando é um benefício para uma grande massa, óbvio, tem impacto na economia? Tem. Isso precisa ser equalizado, precisa ser discutido, mas não querem permitir sequer a discussão. Eu não sei quem não quer permitir a discussão. Quem? Eu não sei. Por exemplo, você defendeu que as pessoas que não deveriam assinar por isso e aquilo. Não, hipocrisia. Se não assinar, não tem discussão, Bruno. Discuta antes de fazer a PEC. Não, mas hipocrisia, Bruno, a discussão cabe dentro da PEC. Hipocrisia, populismo barato. Eu vou ser crucificado aqui. Eu vou ser crucificado. Pega esse 1.300.000 assinaturas que tem nesse abaixo assinado agora, até agora, e vê quantos trabalhadores assinaram lá. Vê. Sabe qual é o problema do socialista? É porque ele não vê o macro, ele vê o micro. Não vê o macro? Sabe quanto isso vai encarecer os produtos, se isso for aprovado e valer a partir de hoje?
Sabe quanto aumentaria a inflação desse país se isso acontecer a partir de hoje? Aí é muito bom você usar a referência como a Finlândia. É muito bom você usar como referência o Japão. Quantos anos houveram de avanços trabalhistas nesses países, de conquista do trabalhador nesses países, para chegar a esta discussão agora? Nós sequer temos um salário decente mínimo para o trabalhador brasileiro. Nós sequer temos condições dignas de trabalho para o trabalhador brasileiro. Aí, antes de resolver o principal, vamos resolver o secundário. Porque para a categoria fica bonito. Para que servem então os restantes dos sindicatos que a gente ainda tem aí? Que enfraqueceram com entendeu? série de formas. Enfraqueceram por quê? Porque eles se permitiram ser enfraquecidos. Porque arrecadavam muito e faziam pouco. Porque custava muito ao trabalhador brasileiro e entregava pouco. Por isso que enfraqueceu. Porque se tivesse forte, não tinha lei no mundo que enfraquecesse. Porque pegava o dinheiro para fazer política e para manter uma casta do sindicalismo. Porque o que é forte não cai, não. Agora a discussão é válida, lógico que é válida, Beato. Muito válida. O que eu estou dizendo é que o problema do Brasil é que está pegando o que está no fundo e botando para ser na frente. Eu queria só um minutinho aqui. A minha voz não está muito boa hoje, gente. Desculpa aí, mas vamos lá. Eu fiz questão de dar uma estudada sobre números em relação a isso, para não entrar nas questões ideológicas. A gente pode escolher o que quiser, mas a gente também tem que evitar as consequências. A gente não pode evitar as consequências das nossas escolhas. Se reduzir a escala de hoje de 6 para 1 para 4 para 3, significa reduzir a força de trabalho em 33%. Se a força de trabalho diminuir em 33% e os salários são mantidos, o custo do trabalho aumenta para as empresas. No curto prazo, pode parecer vantajoso para alguns, mas quem paga a conta por isso? Vamos lá. Quando o custo do trabalho aumenta, 3 coisas podem acontecer. Primeiro, as empresas podem repassar os custos aumentando os preços. Nesse caso, todos nós aqui na mesa vamos pagar como consumidores. Ponto número 2, as empresas buscam alternativas como o trabalho informal para cortar os gastos, para cortar os custos. Nesse caso, quem paga são os trabalhadores, que não vão possuir mais direito algum e serão muitos colocados na clandestinidade, na informalidade. 3, as empresas contratam menos e passam a substituir gente por máquina, por exemplo. De novo, aqui quem paga são os trabalhadores com menos emprego. As empresas que utilizam o 6-1 estão, que é o 6 dias versus 1, estão notadamente no setor de serviços. Olha só, na construção civil, 60% são informais, no comércio 40%. Em 2013, o governo Dilma aprovou uma PEC das domésticas que prometia aumentar os direitos, empregos e salários. Passados 10 anos, o que aconteceu? A informalidade, que já era de 68, passou para 75. E não teve aumento de salário nem do número de contratações. Quem sofreu? As empregadas domésticas. Reduzir na caneta impacta o emprego, a produção e a produtividade das empresas. Tem pesquisa de Portugal, tem pesquisa de 25 países que dão conta de que isso não funciona dessa forma. É natural que os trabalhadores queiram melhorar a sua qualidade de vida. Todos nós, a discussão é muito salutar. Mas há formas melhores de fazer isso. Olha, ponto número 1. Direito de negociar direto com o seu empregador, recebendo por hora de trabalho. Nos Estados Unidos é assim. Lá você ganha 7,25. Então, quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. E todo mundo pode escolher. Ah, gente, mas isso aqui é só um alerta, sabe por quê? Porque para bancar de herói, mas quem paga a conta... Tem muita gente aí, líder, querendo bancar de herói, mas quem paga a conta dessas escolhas populistas somos todos nós. São os trabalhadores, com empregos ameaçados, salários corroídos e suas funções substituídas por máquinas. Então, o que é que a gente pode fazer? Investimento em tecnologia, máquinas e equipamentos, aumento da produtividade, fim da burocracia. Sabe por quê? Porque quando as pessoas produzindo mais, elas podem descansar mais e ter salários mais altos. Esse é o debate. Agora, o que eu vejo aqui, eu vou encerrar agora meu comentário dizendo o seguinte: enganar o povo com proposta assim, populista é fácil demais. E é justamente pela abundância de líderes populistas e a escassez de gente que corajoso para enfrentar o problema é que a gente vem, sabe, com essas escolhas. Porque o progresso não vem com promessa vazia, não. Ele vem com escolha difícil que vai ajudar as pessoas que mais precisam e não com populismo barato. Mas os números são claros. Eu acho que a discussão é salutar, é